Bem-vindo ao projeto 1515 3D, projeto onde eu modelo uma peça com SolidWorks do absoluto zero com você, toda terça e sexta às 15h15 da tarde. Bom, vamos lá. Qual que é a peça de hoje? Qual que é a peça desse episódio? A peça desse episódio é essa aqui que você está vendo na tela, tá? O que que é isso aqui? Isso daqui é a parte interna de uma bomba d'água, tá? Olha só, eu tenho uma bomba d'água aqui na minha mão, tá bom? Isso aqui é uma bomba d'água que vai em um motor de carro, tá? Isso aqui vai no motor de um carro. E essa peça aqui, ela é dividida basicamente, tá? Basicamente em três partes, que é a lâmina, tá? Essa parte de cima, o eixo e essa parte triangular aqui debaixo dela, tá? Basicamente em quatro partes, desculpa. Isso daqui que você está vendo na tela e o corpo dela, tá bom? O corpo dela, ó. Nessa aula aqui a gente não vai modelar o corpo, tá? Nessa aula aqui a gente vai modelar a parte interna desta bomba aqui, tá? A parte interna dessa bomba que é exatamente isso daqui que você está vendo na tela, tá bom? É exatamente isso daqui que você está vendo na tela que a gente vai fazer nesta aula aqui, tá bom? Então, deixa eu colocar o chão aqui, acabar não caindo, né? Então, vamos lá, ó. Para essa aula, eu tenho este desenho aqui, tá? Esse desenho aqui tem duas folhas, ó. Um desenho com uma folha com dois desenhos e a outra folha com o desenho apenas da hélice em si, tá? Então, ó, só recapitulando, nesta aula aqui, é isso aqui, tá? É este conjunto aqui que a gente vai fazer. Na próxima aula, que vai ser no dia 29, a gente vai modelar o corpo dela, tá? O corpo externo dela, tá bom? Então, para essa aula é isso daqui que a gente vai modelar, tá? Você tem esse desenho aqui disponível para download, para você conseguir me acompanhar. Aonde que ele está disponível para download? Ele está disponível no meu canal do Telegram, tá bom? Telegram, o que que é? É tipo um WhatsApp, só que melhor, tá bom? O link dele, o link do canal está na descrição do vídeo. Se você quiser entrar, se você quiser esse desenho aqui, você vai lá no dia, que eu estou gravando esse dia aqui é dia 25, mas a postagem dele é no dia 26, tá? Então você vai lá no dia 26/3 e baixa este vídeo aqui. O nome do arquivo é desenho bomba d'água, tá? Só não esquece de confirmar a sua inscrição no canal, tá bom? Só não esquece de confirmar a sua inscrição no canal para que você tenha aí os lembretes e todos os outros desenhos, inclusive o próximo desenho, tá? Se você não tiver no canal do Telegram, você não vai ter o próximo desenho aqui da peça, tá? Que seria o corpo dela, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. Quem já me acompanha há um tempinho sabe que eu sigo aqui dois passos básicos: análise de desenho ou peça, tá? Eu tive que analisar uma peça, ó. Eu tive que analisar uma peça, mas você vai ter que analisar o desenho e identificação de recursos, ok? Você tem esses dois passos básicos. Dentro do primeiro passo básico, que é análise de desenho ou peça, você tem 3 pontos para seguir aí. Você tem tipo um checklist, tá bom? Dentro de análise de desenho. Você tem que analisar o funcionamento da sua peça, você tem que entender qual que é o funcionamento da sua peça. Por exemplo, esta peça aqui, qual que é o funcionamento dela? É uma bomba d'água. Ela vai girar aqui, ó, tá? Girar aqui e vai bombear a água para o sistema aí, tá bom? Então, funcionamento da peça você vai entender certinho o que que é. Você tem que analisar os detalhes da sua peça, tá? Os detalhes, por exemplo, olhando a minha peça aqui, só as partes que a gente vai modelar hoje nessa aula, eu não consigo desmontar essa peça, tá? Senão eu desmontaria e deixava só o que a gente vai modelar nessa aula aqui, mas eu não consigo desmontar. Por isso que eu estou pegando ela inteira aqui na mão, tá bom? Inclusive eu não tenho certeza se este miolo aqui, ó, é desta forma aqui, tá? É desta forma aqui. Mas a gente vai fazer o melhor aqui, a gente consegue ver aqui, tá? Não tenho como cortar isso aqui no meio para ver como é que é, nem desmontar, tá? Porque isso daqui é tudo prensado, é um bloco só, não tem como desmontar. Eu tentei desmontar isso aqui, não dá, tá? Então eu não tenho como ver não consigo ver como que é dentro, tá? Mas a gente vai fazer o melhor que a gente consegue aqui. Fechou? Então, continuando aqui, analisar os detalhes da peça. Como é que a gente analisa os detalhes da peça? A gente vai olhar aqui, por exemplo, na vista isométrica do eixo, que é a nossa primeira peça, ó, e vai ver, ó, por exemplo, ele tem 3 diâmetros diferentes, tá? Você vai pegar a forma geral aí da sua peça, tá? Olhando na sua vista, não só na sua vista isométrica, mas em todas as suas vistas, tá? Você vai analisar os detalhes da sua peça, tá bom?
E terceiro ponto, identificar a melhor abordagem de modelagem, tá bom? Identificar a melhor abordagem de modelagem é o seguinte: por onde que eu começo? Eu começo pelo plano frontal, eu começo pelo plano superior, eu começo pelo plano direito, eu posso criar um plano, eu vou usar um esboço 3D, eu não sei, tá? A gente vai identificar isso aí na hora que a gente for, na hora do ponto, tá? Do ponto certo, que é a identificação de melhor abordagem de modelagem, tá bom? E o outro passo básico, tá? Você tem dois passos básicos. Dentro do primeiro passo básico você tem esses 3 pontos que eu comentei agora. E o segundo passo básico, que é a identificação de recursos, que você vai simplesmente listar os recursos que você vai usar na sua modelagem, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou passar aqui uma visão geral dessa peça, tá? Antes da gente começar de fato aqui a análise de desenho e tudo mais, tá bom? Então, ó, análise geral aqui, uma visão geral aqui deste desenho. Eu tenho aqui a folha 1, tá? O que eu tenho nessa folha 1? Eu tenho os detalhes do eixo, ó. Eu tenho o eixo aqui. Só em curiosidade desta peça aqui, a peça de hoje, tá? A gente tem 3 peças hoje aqui. Essas 3 peças vão formar o eixo, a parte onde você conecta, traz a peça que vai, tá? E a hélice na frente, tá? Então você tem aí 3 peças que você vai modelar, tá bom? Cada uma dessas peças a gente vai fazer a análise de desenho e identificação de recursos, tá bom? Cada uma dessas peças a gente vai seguir isso daí, tá bom? Então, ó, só recapitulando, ó, você tem aqui o eixo central, tá? O eixo central não, só tem o eixo, não. Então o eixo, você vai analisar e identificar os recursos. Aí você tem essa parte triangular que vai atrás, ó, que vai aqui atrás, tá bom? Que você também vai analisar e identificar os recursos. E você tem a hélice, ó, você tem a hélice aqui, fechou? Que você também vai analisar e identificar os recursos. Fechou? Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui pela peça 1. A gente vai começar, é claro, analisando o funcionamento dessa peça. Qual que é o funcionamento de um eixo? De um eixo. Ele vai basicamente aqui, nesse caso aqui, para ligar esta parte triangular e esta parte de lâmina, tá? Onde tem as lâminas aqui. E é claro, ele tem todo o funcionamento de giro, tá? Em volta dele aqui, ó, por exemplo, nesta parte aqui, ó, de cima, eu olhando aqui, eu identifiquei que ele tem um rolamento aqui, ó. Então, nesta parte aqui assim, ó. Aqui embaixo eu não tenho certeza, mas aqui em cima eu tenho certeza que ele tem um rolamento. E a gente vai colocar o rolamento aí numa próxima aula, tá bom? Na aula que a gente for modelar o corpo dele externo, a gente coloca o rolamento aí na parte da montagem. Mas aqui, ó, eu sei que ele tem um rolamento, tá bom? Eu sei que, então ele gira, tá? Um eixo, ele vai girar aí ligando as duas partes aqui, ó. Tá bom? Basicamente esse é o funcionamento da sua peça. Bom, detalhes. Eu sempre gosto de começar a minha análise de detalhes, tá? A análise de detalhes da minha peça pela vista isométrica. Qual que é a minha vista isométrica? A vista isométrica é essa daqui, ó. Tá bom? A vista isométrica é esta daqui. O que eu tenho aqui de detalhes nesta vista isométrica? Nessa vista isométrica eu não tenho grandes detalhes, tá? É uma peça simples, é um simples eixo, é como se fosse um pino, tá? Um pino com diferentes diâmetros. Então o detalhe mais importante que eu tenho aqui, que eu já identifico logo de cara, é que ele tem diferentes diâmetros, tá bom? Ele não é um pino simples e pronto, não, ele tem aqui, por exemplo, esta parte superior aqui que encaixa na lâmina aqui, né? Eu não sei como, na hélice em si, tá? Essa parte aqui um pouquinho maior, que vem aqui um pouquinho abaixo da hélice, tá? E esta parte aqui, ó, média, você tem o diâmetro menor, o diâmetro maior e o diâmetro médio. Esse diâmetro médio aqui, ele passa por dentro de toda a sua bomba aqui e conecta no triângulo, tá bom? É isso aí. Aí vindo aqui para cima, ó, continuando aqui a análise de detalhes, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho as dimensões, tá? Aqui eu não tenho nenhum detalhe oculto, tá? Aqui, por exemplo, aqui na vista isométrica eu não consigo ver. Então eu não tenho nenhum detalhe oculto aqui que eu preciso identificar. Continua só sendo mesmo os diferentes diâmetros aí. Então aí é claro que eu tenho algumas dimensões, né? Eu tenho os diâmetros, tá? os diferentes diâmetros, eu tenho as alturas, tá? E é isso, fechou? Então essa peça é uma peça simples. Bom, então agora a gente vai identificar a melhor abordagem de modelagem, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Como é que eu identifico a melhor abordagem de modelagem? Para isso você tem que
ter um conhecimento básico de modelagem 3D com o SolidWorks, tá? E eu vou te passar esse conhecimento agora. Olha só, como é que funciona a modelagem 3D com o SolidWorks? Ó, para você modelar qualquer peça no SolidWorks, você vai sempre precisar de um esboço, tá bom? Você tem a opção de usar um esboço 3D ou um esboço simples, tá bom? O esboço 3D você deixa para lá que eu não vou explicar nessa aula, tá bom? Se você quiser aprender um esboço 3D, você vai lá no vídeo do pregador de madeira. Lá eu usei um esboço 3D, tá bom? Mas, se você não precisar aprender agora, tá? Caso você queira aprender, assiste esse vídeo aqui, depois você vai lá, tá? Não para o vídeo no meio aqui. Então, é o seguinte. O SolidWorks ele trabalha com sólidos, tá? Para você criar um sólido numa modelagem 3D, você precisa de um esboço, tá bom? Não sendo o esboço 3D, sendo um esboço simples, você vai precisar de um lugar para desenhar esse esboço, tá? Para você criar esse esboço. Onde que você consegue criar? Você consegue criar tanto em planos ou em faces, tá bom? Olha só, eu vou fazer uma analogia aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Pensa só em um copo, tá? Um simples copo aí, deixa essa moto passar. Então pensa num copo, tá? Você tem um simples copo aí, ó. Tá? Vou desenhar um copo aqui, ó. Tá bom? Você tem um copo aí, seu copo vermelhinho aí, e você está bebendo aí uma aguinha. Fechou? Tá bebendo uma aguinha, aguinha geladinha aí com gelo, tá? Tem até os cubinhos de gelo aqui, ó. Tá? Aí você bebeu a sua aguinha, ficou o seu copo vazio, tá? Aí você olhou para o seu copo e pensou, porra, seria legal criar esse copo aqui no SolidWorks. Me daria uma boa forma, né? um bom sólido aí para colocar no meu portfólio. Não daria? Então, eu vou criar este copo no SolidWorks. Como é que eu faço isso? Para isso, eu vou precisar do esboço desse copo, tá? Vou precisar criar um esboço para eu conseguir criar o 3D do copo. E para isso, eu vou precisar do meu plano, tá? Aí, em forma de analogias aqui, ó. O copo é o seu estado final, tá? Seu estado final aí do seu projeto. É o copo pronto. Aí, revertendo o sentido das coisas aqui, você vai precisar do esboço. O esboço é o seguinte, imagina só que você pegou seu copo, tá? Mergulhou o fundo dele na tinta, tá? Só o fundo, tá? Como se você fosse carimbar ele, tá? Você vai carimbar, ó. Pegou o copo, mergulhou o fundo dele na tinta. Aí você pegou este fundo, tá? O copo com o fundo sujo de tinta e foi numa folha de papel e carimbou ele lá, tá bom? Carimbou. Você tem aí agora, ó, a sua folha de papel, que seria o seu plano, tá? O seu plano ou uma face específica aí da sua modelagem. O carimbo que você fez, que seria o esboço. E a partir daí, o que você tem? Você tem um plano, que é a folha de papel. Você tem um esboço, que é o carimbo aí do seu copo, tá? Em algumas modelagens você não vai só ter esse carimbo nesse único plano assim, tá? Tipo, uma vista superior que você colocou a sua folha de papel na mesa e carimbou, não é isso, tá? Em outras modelagens você vai ter outras, por exemplo, nessa da mesma aqui, ó, nessa aqui da lâmina, da hélice, você também vai ter aí plano frontal, você também vai trabalhar no plano frontal, tá bom? Mas continuando aqui, então imagina só que você carimbou aí. Então você tem a sua folha de papel, que é o seu plano, você tem o seu desenho, né, o seu carimbo, e que é o seu esboço. Aí imagina só que você quer tirar isso aí do papel e criar o seu sólido, né, o seu copo. Como é que você faz? Aí sim você vai aplicar aí o seu recurso 3D, tá? Um recurso, aqui não seria, no caso aqui poderia ser um recurso sólido, tá? Você tem tanto a opção de recursos sólidos como recursos de superfície, tá? Você tem essas duas formas aí de aplicar uma forma 3D aí no seu projeto. Bom, então é basicamente isso, como funciona a sua modelagem 3D, tá bom? Então, ó, seguindo esse princípio, pensa só que este eixo aqui seria o seu copo, tá? Eu sei que é um copo extremamente feio, tá? Não tem é um copo extremamente feio. Então, é o seguinte, qual seria a melhor abordagem de modelagem nesse copo aqui, tá? Nesse eixo aqui. Olha só, se você for abordar aqui, ó, se você for pegar esta face aqui, ó, como a sua face principal, como o seu plano principal aqui, você vai pegar essa face, vai mergulhar essa face aqui na tinta e depois vai carimbar, tá? Esquece aí que ele é redondo. Imagina só este contorno aqui, ó. Imagina só esse contorno aqui, ó, no seu papel. Tá bom? Ó, imagina só este contorno aqui, ó, no seu papel. E coisa feia que eu fiz, hein? Mas tá aí, ó. Imagina só esse contorno aqui no seu papel. Aí,
você vai você vai aplicar aí um ressalto base extrudado, tá? Que é o seu recurso simples aí para você criar um sólido, tá? Nesse caso aqui seria um ressalto base extrudado, que é o que? Imagina só que você tem o seu copo aqui na folha, tá? O seu carimbo aqui, você puxa ele para cima, tá? Você vai puxar ele para cima, isso daí é o ressalto base extrudado. Então, você vai basicamente, ó, imagina só que você tem um quadrado assim, ó, na sua folha, e quando você puxa ele para cima, ele faz isso aqui, ó. Ele forma um cubo. Tá bom? Ele forma esse cubo aqui. Então, beleza, você tem isso aqui. Aí o que você vai fazer? Quando você aplicar seu ressalto base extrudado, ele vai ficar um sólido quadrado, tá? Tipo meio quadrado, não vai ficar nada redondo aqui neste formato. Só que isso daqui é um eixo, olha só. Isso aqui é um eixo, ele é redondo, tá bom? Se ele é redondo, como é que eu vou encaixar ele depois aqui, sendo que esse daqui que você estudou agora está quadrado, tá? A forma final dele tem que ser circular, tá bom? Mas ele está quadrado aqui, sendo que você só estudou. Você vai entender isso daqui melhor lá na hora que a gente for modelar, tá bom? Então você criou aqui uma forma quadrada, depois você vai ter que ir em cima dele, ó, vamos supor que aí você tem essa forma aqui, ó, você criou a sua extrusão, você tem esta forma aqui, ó, olhando de cima, tá? Numa vista superior você vai ter mais ou menos essa forma aqui, ó. Aí você vai ter que pegar você vai ter que criar outro esboço lá em cima e recortar, ó, essas extremidades aqui para criar algo circular, tá bom? Você vai ter que recortar essas extremidades aqui para criar algo circular, tá bom? Então, a melhor abordagem de modelagem aqui, sem dúvida, não é esta daqui que é a vista frontal. A melhor abordagem de modelagem aqui, aplicando esta mesma mentalidade, é a minha vista superior, tá bom? Então, tá aí, melhor abordagem de modelagem identificada, a vista superior. Agora a gente vai para identificação de recursos. Essa daqui é uma peça base, tá? Uma peça básica, não é algo tão complicado. Este eixo aqui, tá? As outras peças aqui já é outra coisa, mas o eixo em si não é uma peça tão complicada. Então qual que é o recurso que você vai usar aqui? Você só vai usar um recurso, tá? Aqui é o ressalto base extrudado que eu acabei de comentar um pouquinho dele, tá bom? Bom, então é basicamente isso sobre análise de desenho e identificação de recursos, tá bom? Então agora eu vou para o meu documento já criado aqui, ó. Eu já tenho um novo documento aqui, que você vem aqui em novo, ó, tá? Só vir em novo, clicar em peça, tá bom? Peça e dá um ok depois. Aí você tem aqui o seu primeiro documento, tá? O que você vai fazer aqui? Você vai criar o seu esboço base, tá? Aqui eu sempre divido as minhas modelagens em partes, tá? Mas essa modelagem em específico do eixo é uma modelagem simples, tá? Então não tem o que a gente dividir aqui, é uma peça só, é um bloco só, que é o simples eixo aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar aqui meu plano superior, porque a minha melhor abordagem de modelagem é a vista superior, então selecionei. Aí eu vou pegar aqui um círculo, ó, tá? Toda vez que eu falar que eu vou pegar alguma forma, por exemplo, uma linha ou uma linha de construção que está aqui embaixo, que é a linha de centro no caso, um arco, ó, um arco de 3 pontos, uma elipse, você sempre leva em conta que eu estou clicando aqui em cima, tá bom? De vez em quando eu uso algum atalho aqui no meu mouse, mas isso daí você pode ignorar, tá bom? Sempre pega aqui, ó. Então, ó, vou pegar um círculo, ó, e vou criar um círculo aqui, ó, na origem, tá bom? A origem é sempre o centro do seu plano, tá? Eu sempre o centro aqui, ó. Eu vou exibir os outros planos aqui para você ver, ó. Ela é sempre o centro, olha só. Tá bom? Se você quiser virar a tela assim, ó, aperta a bolinha do mouse e arrasta o mouse. Tá bom? Então tá aí, eu vou definir uma dimensão para este círculo aqui. Este círculo aqui é o meu círculo médio aqui, tá? Este aqui, ó. Esse aqui tem 15 milímetros de diâmetro. Então eu vou vir aqui em dimensão inteligente, clicar aqui nessa linha e definir, ó, 15 milímetros, tá? Clica uma vez para abrir a dimensão, ó, e clica outra vez para confirmar ela. Tá bom? Aí você define a sua dimensão aí. Então, tenho aqui o meu primeiro esboço, que é esse daqui, tá? Agora eu vou sair do meu esboço e parabéns, ó, você usou a sua folha de papel, que seria aqui o plano superior, você criou o seu desenho, então você carimbou o seu eixo aí. Agora você vai puxar ele do papel, tá bom? Então para isso você vai selecionar aqui recursos, ressalto base extrudado. Aí aqui, ó, a altura dele é de 72 milímetros, ó. Deixa eu fechar isso aqui, vou dar um zoom na peça. Consegui ver, ó.
72 milímetros, tá? Eu estou pegando dessa dimensão aqui, ó, até aqui, tá bom? Até esta linha aqui, ó, tá bom? Então, só um detalhe, o desenho que você tem é em PDF, tá bom? O desenho que você tem disponível para baixar aí é em PDF, não é esse aqui que eu estou usando. Aqui eu estou usando a parte de desenho do SolidWorks aqui, tá bom? Mas você usa o PDF aí, tá bom? Eu uso esse daqui porque caso falte alguma dimensão, eu já coloco na hora aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Ressalto base extrudado. Aqui ele não vai... Você não precisa selecionar nenhum contorno, porque é um contorno só que você tem aqui, é um simples círculo, tá? Aí você vai vir aqui nessa dimensão e colocar 72 milímetros, que é a altura dele, tá? Tá aí, ó. Agora, a gente vai criar esta parte maior aqui, ó, essa parte com diâmetro maior. Então, lembra que eu falei que você pode criar a sua folha de papel, ela é tanto um plano quanto uma face. Você pode criar um esboço tanto num plano quanto uma face. Então aqui eu não vou selecionar o plano, porque eu não tenho nenhum plano nessa altura aqui, ó. O plano que eu tenho, ó, é lá embaixo, tá? Plano frontal não é e plano direito também não é, tá? Eu tenho que desenhar na vista superior, tá? E o meu plano superior é lá embaixo. Mas eu tenho uma face aqui. Eu posso selecionar essa face, vir aqui em esboço e criar um esboço, tá bom? Tá aí, ó. Fechou? Aí eu vou pegar um círculo e vou criar um círculo aqui, ó, na origem. Vou definir uma dimensão inteligente de 25 milímetros. Daí, vou sair do meu esboço, ó, confirmo aqui em cima. A altura dele é de 3 milímetros, ó, tá aqui. Ó, tá aqui, 3 milímetros. Então vou pegar aqui, ó, vou selecionar o meu esboço, recurso, ressalto base extrudado, 3 milímetros. Dá um Enter novamente para confirmar. Tá aí. Aí vou selecionar esta outra face e vou criar um esboço nessa face. Ele tem um diâmetro de 12 milímetros, ó, de círculo. Criar um círculo aqui assim. Dimensão inteligente, 12. Vou sair do esboço, recurso, ressalto base extrudado e ele tem uma altura de 27 milímetros. Não entra novamente. E tá aí, este daqui é o seu eixo. Tá bom? Esse aqui é o seu eixo. Olha só que legal que ficou o seu eixo. Aí, o que eu recomendo que você faça desde já? Essa daqui é uma peça simples, tá? Então você pode salvar agora, tá? Mas quando uma peça é mais complicada, recomendo que você, assim que criou o seu primeiro esboço, já salva, tá bom? Já salva porque, imagina só, acaba a força aí, você perde o seu trabalho, tá? Então eu vou salvar aqui, ó, eixo, bomba d'água, tá certo? D'água? Tá. Bomba d'água, aula. Tá bom? Beleza. Aí eu vou fechar essa peça aqui, tá? E eu vou criar um novo documento agora, tá? Porque agora a gente vai para esta outra peça aqui. Tá bom? Mas eu não vou ainda começar a modelar, eu vou primeiro só criar o documento e vou deixar ele criado aqui. Tá? E agora a gente vai seguir também os dois passos básicos que a gente seguiu na primeira peça, tá? Rapidinho aqui porque você já sabe como é que funciona. Então, ó, funcionamento. Qual que é o funcionamento desta peça triangular? Esta peça triangular, ela vai presa no eixo, tá? Na parte de baixo do eixo, que é esta parte aqui, ó. Tá bom? Vai presa na parte de baixo do eixo. E ela dá aí o movimento, tá? Vem alguma coisa, eu não sei qual que é exatamente a peça que vem conectada aqui atrás, mas ela vem conectada aqui atrás e dá força aí de giro, tá? Ela gira aqui, ó, tá bom? Então, esta peça aqui, ó, ela vem conectada aqui no eixo, tá? Na parte de baixo do eixo, tá bom? O funcionamento da peça é basicamente esse, tá bom? Agora, os detalhes da minha peça. Os detalhes eu vou vir aqui na minha vista isométrica, eu vou até aumentar um pouquinho essa vista aqui. Aqui eu deixei esta forma aqui, ó, só para você ver certinho como é que é a forma, ou a peça completa que a gente está modelando nessa aula, tá? Que é essa daqui, ó. Então, só para você ter uma noção aí. Então, vista isométrica desta peça aqui triangular. O que você tem aqui de detalhes mais importantes? Você tem, logo de cara, eu já percebo que não é uma forma circular, tá? É uma forma triangular. É uma forma triangular. Eu vejo também que ele tem uma rosca aqui, ó. Importante, ó. Detalhe importante que você tem uma rosca aqui. Tá bom? Você vai criar uma rosca nessa aula também. Então você tem aqui também diferentes espessuras. Por exemplo, ó, aqui eu dei uma altura, ó. Percebe que aqui embaixo, ó, tem esse detalhezinho aqui, ó.
Então aqui embaixo eu tenho uma espessura, aqui eu tenho outra, tá? Tipo de altura eu tô falando, dimensão de altura, ó. Aqui eu tenho uma altura, tá? Tipo daqui até aqui em cima, ó, eu tenho uma altura. Aí daqui, deixa eu pegar minha canetinha suprema que vai ser mais fácil aqui. Então, ó, de vermelho. Vermelho, ó, daqui até aqui, você tem uma distância x, tá? A gente já vai ver qual que é essa distância. De azul, daqui, ó, até aqui, você tem uma distância y. Tá bom? E de amarelo, que é daqui até aqui em cima, até essa face aqui, ó, você tem uma distância z. Tá bom? Então você tem uma distância z. Então você tem aqui diferentes espessuras, tá? Você tem 3 espessuras diferentes. Fechou? E é basicamente isso aqui de... Ah, e tem um fillet aqui também, ó. Tá? Também vejo que tem um fillet aqui, ó. Fechou? Nesse cantinho aqui. Na outra peça não tinha nenhum fillet, ó. No eixo não tinha nenhum fillet. Aqui tem. Tá bom? Então é basicamente isso de detalhe aqui nesta peça, tá? Na vista isométrica pelo menos. Agora é o seguinte, a gente vai para a vista frontal. Qual que é a vista frontal aqui no meu desenho? Vou passar aqui rapidão nas vistas, ó. Eu tenho aqui uma vista frontal, tá? Nesta parte aqui é uma vista frontal. Aqui eu tenho uma vista superior, ó, vista superior, e aqui uma vista inferior. E aqui do lado, ó, eu tenho detalhe A e detalhe B, tá bom? Vista de detalhe A, que é esta superior aqui, ó, que eu peguei mais para você ver a diferença, ó, de espessuras aí em questão de tamanho, tá? De dimensão. E você tem o detalhe B, tá bom? Que é basicamente, eu coloquei basicamente para você ver a dimensão do fillet. Fechou? Bom, então é basicamente isso daqui de vistas que você tem. Agora vamos para os detalhes na vista frontal. Quais são os detalhes mais importantes aqui na vista frontal? Na vista frontal, eu já falei da vista de detalhe A e B, mas você tem aqui, ó, dimensão de 4,5. Aqui, nenhuma dessas vistas aqui você vai ver algo que estava oculto. Algo oculto que estava oculto nesta vista isométrica, tá? Você não vai ver nada de novo aí, tá bom? Mas é importante a gente ver as dimensões. Então, ó, tenho aqui uma vista frontal que ela tem aqui uma dimensão de 4,5, ó, desta face aqui até aqui, tá? Nessa vista superior, eu tenho os diâmetros, ó. Aqui na vista isométrica você vê que aqui eu tenho um diâmetro e aqui eu tenho outro, tá? Inclusive isso daqui é um furo, tá? Ó. Isso aqui é um furo, ele vai até lá embaixo, ó. Eu vou deixar isso aqui transparente para você ver, ó. Transparente não, com a vista de arame, ó. Ó, ela vai até lá embaixo, tá bom? Inclusive eu vou deixar essa vista aqui, é melhorzinha, hein? Tá bom? Então vai até lá embaixo. Diferentes diâmetros. O furo aqui, ó, percebe só que eu não tenho uma dimensão do... Ah, não tenho sim. Tem? Ou eu não coloquei? Coloquei, tá aqui, ó. Não, não coloquei não. Não coloquei. Vou colocar agora. Que é o diâmetro do furo. Acabei não colocando o diâmetro do furo aqui. Então, ó, diâmetro de 7 milímetros. Tá bom? Então, tenho aqui os diferentes diâmetros, ó. Aqui e aqui. Tenho o fillet, ó. Aqui eu tenho o fillet, tá? Aqui eu tenho a dimensão agora do diâmetro. E eu tenho esse secreta 1. O que é esse secreta 1? Secreta 1 é uma dimensão secreta que você vai ver na hora que eu colocar o desenho, colocar a dimensão na minha peça. Então você vai ver isso daí só na hora que eu colocar, tá? Por quê? Porque quem saiu antes, quem pegou o desenho e saiu antes, se ferrou, porque não vai ter essa dimensão, tá bom? Então, agora a gente vai aqui para a vista inferior. O que eu tenho aqui na minha vista inferior? Eu tenho aqui também mais duas dimensões no caso, né? Eu tenho essa dimensão de 12 milímetros. O que é essa dimensão de 12 milímetros? Percebe, ó? Lembra que eu falei que ele tem diferentes espessuras, ó? Por exemplo, desta parte aqui, tá? Dessa aresta aqui até essa aresta é diferente desta aresta até esta aresta aqui, tá? É diferente. E aqui eu tenho, ó, a divisão, tá? A divisão, ó, aonde que começa cada uma dessas alturas aí, tá? Que é 12 milímetros, ó, a partir daqui até aqui, tá bom? E esta linha aqui, ó, esta e esta linha, elas são perpendiculares, tá bom? Ó, esta linha pontilhada. Espera aí.
Some, fio. Tá. Esta linha pontilhada aqui e essa daqui, elas são perpendiculares. Fechou? E aqui você tem a rosca, tá? O modelo da rosca aí, que é uma rosca M5 por 0,8. Fechou? E aqui nos detalhes A e B, o que você tem? Você tem as alturas diferentes, ó. Você vê aqui que ela tem uma diferença de 0,5, ó. Você vê aqui, tá? Ó, detalhe A, 0,5. E no detalhe B você vê a dimensão aqui do fillet de 0,5 também. Fechou? Bom, então agora a gente vai identificar a nossa melhor abordagem de modelagem. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Ó, você vai seguir o mesmo esquema que tem aqui nesta vista aqui, né? Nesta peça aqui. Tá? Eu fiz algumas alterações aqui no desenho que eu só mudei. Tá? Por exemplo, essa daqui eu estava enganado. Essa daqui é a minha vista superior e essa daqui é a minha vista inferior. Tá bom? Se você for na minha peça aqui, ó, a minha peça está certinha aqui. Tá bom? Eu acabei mudando aí. Mas o seu provavelmente já tá igual ao meu aqui. Tá bom? Talvez tenha até alguma outra mudança que eu fiz durante a aula, mas é isso aí. Fechou? Então vamos lá. Melhor abordagem de modelagem. Como é que a gente vai identificar aqui? Seguindo os mesmos princípios que a gente usou na primeira peça, é o seguinte. Imagina só que você vai criar uma extrusão. Tá? Caso você não se lembre, extrusão pega um desenho, tá? Pega um círculo aí que está desenhado numa folha e tenta puxar ele para cima. Tá? Você vai puxar, você vai criar um pino aí. Tá bom? É basicamente isso a sua extrusão. Então, pensa só aqui, ó, que você vai usar uma extrusão nessa modelagem, tá bom? Então, aí você pensa que você vai usar a sua vista frontal, tá? A sua vista frontal não é a sua melhor abordagem de modelagem. No caso aqui, a melhor abordagem de modelagem seria o plano superior, tá bom? Seria o plano superior. Mas pensa só que você acha que o seu plano, você está indeciso, tá? Você está indeciso. Ah, qual que eu vou usar aqui? Ó, para você decidir qual que você vai usar, você vai fazer exatamente aquilo que a gente já fez na outra aula, tá? Vai pegar aqui, por exemplo, nessa vista frontal, ó. Olha o formato que ele teria, ó. Tá? Você vai desenhar basicamente isso daqui, ó. Esquece esse rabicho aqui, ó, que eu fiz, tá bom? Então você vai desenhar basicamente isso daqui. Deixa eu desenhar isso daqui um pouquinho melhor, vai ficar melhor, né? Ó, aí você vai ter no final, ó, esta forma aqui, tá? Em formato de esboço. Aí você vai e cria uma extrusão, ó, lá pra trás, ó. Lá pra trás, tá bom? Ou pra frente, tá? Ou pra frente também serve. Aí no final, então, quando você vai olhar numa vista superior depois, o que você vai ter? Você vai ter basicamente isso daqui, ó. Tá? Você vai ter basicamente essa forma aqui. Esquece que aqui ele tem aquela elevação, ó. Tá? Esquece que aqui tem essa elevação, ó. Tá? Aqui ficaria uma elevação retangular, tá? Não ficaria circular, porque você está criando uma extrusão nesse sentido de esboço aqui, ó. Tá bom? Você não consegue criar uma extrusão circular aqui, ó. Tipo, assim, ó. Tá? Circular. Esse circular aqui nessa vista frontal, tá? Você não consegue fazer isso. Então você teria basicamente esta forma aqui. Eu consigo pagar? Consigo. Então, aí pensa só que você tem um triângulo aí. Como é que você faria para criar esse triângulo? Você teria que vir aqui nessa vista superior e recortar, ó, tá? Ignore o meu triângulo tudo errado aí. Tá bom? Você teria que recortar toda essa parte vermelha aqui que eu estou pintando em volta, ó. Tá bom? Aí ficaria isso daqui. Depois disso, você teria que recortar o centro dela, ó, que tá aí com uma linha aqui, ó. Tá? Você teria que recortar aqui, ó, e criar um círculo. Tá bom? Teria que fazer algo nesse estilo aqui. Então, isso daqui é muito trabalhoso. Qual que é a minha forma mais fácil? Eu usar o meu plano superior, que é basicamente criar um triângulo. Tá? É claro, sem o fillet, tá? Depois a gente fala, já falar do fillet, tá? Mas você cria um triângulo aí e cria uma extrusão nesse triângulo, tá bom? Então aí você vai ter, olhando de cima, um triângulo, depois você cria um círculo e faz os outros detalhes, fillet, os furos, tá? Então a sua melhor abordagem de modelagem nesta peça aqui, é a sua vista superior, tá? O seu plano superior, tá bom? Eu tô falando que vista superior, vista inferior, mas aqui você pode, quando eu falo de vista superior e vista inferior, aqui você adota o plano superior, tá? Você não tem
plano inferior e plano superior. Você só tem o plano superior. Não é coisa para direito e frontal, tá? Você não tem, por exemplo, o plano posterior, não. Você só tem o plano frontal. Uma coisa para o plano direito, tá? Você não tem o plano esquerdo e o plano direito. Você só tem o plano direito, tá bom? Então a nossa melhor abordagem de modelagem aqui é o plano superior, tá bom? Bom, agora vindo aqui para identificação de recursos. Quais são os recursos que eu vou usar nessa modelagem? Olha só, diferente da primeira peça que eu só tinha um recurso, nesta peça aqui eu tenho 4 recursos que eu vou usar. Tá? Eu tenho o ressalto base extrudado, o corte extrudado, o fillet e o recurso rosca. Tá bom? Como é que eu sei que eu vou usar estes recursos aqui? Porque eu já tenho um certo conhecimento em SolidWorks e eu sei os recursos que eu vou usar. Tá bom? Se você não está conseguindo identificar esses recursos, não se preocupa não que você aprendendo nessa aula aqui, numa próxima aula minha aqui, ó, num próximo 15 3D, você já pega o esquema aí, tá? Você já vai pegar a iniciativa e vai pelo menos identificar um recurso, tá? Então, mentalidade que você tem que ter. Não estou identificando os recursos agora? Beleza, mas no próximo 15 3D eu já vou identificar. Beleza? Essa é a mentalidade que você tem que ter. Então, recursos identificados, tá? Você só lista aí, ressalto base extrudado. Onde que a gente vai usar? A gente vai usar basicamente na extrusão dele aqui, ó. A gente vai criar essa forma básica com o ressalto base extrudado. Um corte extrudado, onde que a gente vai usar? A gente vai usar tanto na rosca aqui, ó, para criar o furo da rosca, tá? Quanto este centro aqui, ó. Então a gente vai usar aí. Aonde mais que a gente vai usar? A gente vai usar também aí a gente vai usar, não o corte, tá? O que mais que a gente vai usar? A gente vai usar o fillet. Onde a gente vai usar o fillet? A gente vai usar aqui, ó, tá? Nestas arestas aqui, ó. Tá bom? E a gente também vai usar o recurso rosca. Onde que a gente vai usar o recurso rosca? Meio claro, né? Aqui, ó, na rosca. Tá bom? Bom, então agora a gente vai para modelagem, tá? Vou criar uma nova peça e diferente da outra peça, na outra peça não tinha partes para dividir, tá? A peça era simples. Nessa peça aqui eu já tenho partes para me dividir, tá? Para que eu consiga fazer uma divisão. Então eu tenho aqui 3 partes, tá? Por que eu estou dividindo a peça aqui? Porque fica mais didático, tá? Fica um pouquinho mais fácil de explicar e de você entender também, tá? Então a gente tem 3 partes aqui. A gente tem forma básica, a gente tem detalhes e a gente tem rosca, tá bom? Forma básica, qual que é a forma básica? A forma básica é basicamente isso aqui, ó, tá bom? Sem furos, sem detalhes tipo fillet, furo, esse tipo de coisa, tá bom? E a rosca, é claro, é a rosca no final, fechou? Então vamos lá, vou selecionar aqui meu plano superior, porque meu plano superior é a minha melhor abordagem de modelagem. Vou criar um esboço nessa face e eu tenho que criar um triângulo aqui. Como é que eu vou fazer para criar esse triângulo? Eu vou pegar uma linha aqui e criar o retângulo mais ou menos e depois definir algumas restrições? Não. Por quê? Porque tem uma forma mais fácil. Eu vir aqui em polígono, tá? E aqui em polígono eu tenho essa opção aqui de parâmetros. O meu aqui já está 3, ó, tá? Que são, no caso aqui, 3 lados. Mas você pode colocar, por exemplo, ó, 10. Que você vai pegar um polígono aí de 10 lados, né? Ó, olha só. Beleza? O meu é de 3 lados, tá? Que é um triângulo. Então, vou selecionar aqui agora este ponto aqui. Tá aí, beleza? Agora, eu vou ter que definir uma dimensão para esse triângulo. Aqui no seu desenho, provavelmente você tem esta forma aqui, ó, tá? Este círculo aqui que eu acabei de adicionar, tá bom? Este círculo aqui mostra o diâmetro do círculo interno do triângulo, tá? O triângulo aqui você vai definir o tamanho dele de acordo com este círculo aqui. Este círculo aqui é o mesmo que deste aqui, tá? Mas eu tenho que definir dimensão para ele. Aqui eu tenho 43, então aqui logicamente eu tenho 43 também, tá bom? Eu tenho que definir 43, não é que eu tenho, é coincidência aqui ter, tá bom? Então, 43. Aí eu vou selecionar aqui este ponto, segurando o CTRL e este daqui. Por quê? Porque ele está girando, tá? Ele não está fixo, eu tenho que travar o giro dele. Então, de novo, vou selecionar este ponto, selecionar a origem, vertical, ó, segurando o CTRL. Tá aí. Vou sair do meu esboço e eu tenho o meu primeiro esboço aqui. Fechou? Se você quiser otimizar um pouquinho mais o seu trabalho, o que você pode fazer? Você pode já nesse próprio esboço criar as outras extrusões. Por exemplo, ó, outras extrusões não, a outra extrusão, tá? Essas partes aqui no final, ó, a gente cria depois aquelas partes,
esta parte aqui, tá? Esta face aqui a gente cria... Ô, desgraça. Esta face aqui a gente cria depois. Mas você pode já criar, ó, esta extrusão, o esboço dessa extrusão. E eu vou fazer isso aí, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente criar dois círculos, ó. Ó. 1, 2. Tá bom? E vou definir as dimensões deles. O externo tem 33. O interno tem 15. Aí. Opa. Tá aí. Aí eu vou sair do esboço. Vou selecionar o esboço. Recurso, ressalto base extrudado. Ele tem uma altura de 8 mm, tá? E aqui, ó, em contorno selecionado, eu vou selecionar este contorno e este contorno aqui também, tá? Já vou selecionar esse aqui, ó. Esse daqui nem precisa selecionar, ó. Opa. E aqui coloca pra cima, tá? Ó, ele tem que estar uma direção pra cima aí, tá bom? Então pode só selecionar esse aqui mesmo e já era. Pode dar um OK, tá bom? Aí você vai de novo selecionar esse esboço, ressalto base extrudado. E aqui é o seguinte, ó, você tem 8 daqui até aqui e você tem mais 4,5, então vai dar 12,5, daqui até aqui em cima, tá bom? Então, ó, se você fizer 8 mais 4 dá 12, mais 0,5, 12,5 tá aqui, tá bom? Aí você pode dar um OK, tá aí, ó, já tá com um furo diretaço aqui, fechou? Bom, agora é o seguinte, a minha forma básica tá quase pronta, tá? Tá quase pronta. Por quê? Na verdade está pronta já, minha forma básica é isso daqui, tá bom? A forma básica é isso daqui. Agora a gente vai para os detalhes. O que que tem nos detalhes? Ó, a gente tem o fillet aqui, tá? E a gente tem os furos e também aquela parte inferior aqui, tá? Então a gente vai fazer isso daí. Eu vou primeiro criar os fillets, ó. Eu tenho um fillet aqui em cima de 0,5, vou pegar um fillet aqui. Aqui eu tenho 0,5 de fillet. 0,5 fillet, ok. Dos lados aqui, ó, cadê? Aqui eu tenho um raio de 4, então fillet. Opa, padrão linear não, selecionei o outro. Fillet. Selecionar aqui, ó, esta aresta, esta aresta e esta aresta. E definir aqui, ó, um raio de 4 milímetros. Fechou? E vou dar um OK. Tá aí, ó. Tá bom? Bom, agora o próximo detalhe aqui é o furo, tá? Eu tenho esse furo e também essa partezinha aqui, ó. Tá? Esta face um pouquinho mais alta com 0,5 de elevação aí. Para isso, o que eu vou fazer? Eu não vou furar ainda, tá? Não vou criar o furo ainda. O que eu vou fazer é marcar o lugar que eu vou criar o furo, tá? No caso aqui eu vou usar um corte extrudado, mas um furo, tá bom? Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um esboço nesta face aqui, ó, tá? Esboço, vou dar um Ctrl 8 e este furo aqui, ó, ele fica a uma dimensão secreta, ó, daqui que seria este ponto aqui, cadê? Este ponto aqui, até o centro do furo, tá? A dimensão secreta, anota aí, 7,5, tá bom? Então, o que eu vou fazer é basicamente isso daqui, ó. Vai me acompanhando que aqui a gente precisa criar algumas restrições, tá? Ó, linha de centro, tá bom? Aí você vai selecionar aqui, ó, este ponto, ó, e criar uma linha aqui assim, ó, tá? E vai definir, ó, que esta linha aqui, segurando o Ctrl, tá? E este arco aqui são tangentes, tá bom? Ó. Aí você vai pegar uma linha de centro novamente, vai criar aqui uma linha de centro assim, ó. Na real, não, é isso aí mesmo, tá? Pega aqui uma linha de centro e cria uma linha de centro aqui assim, ó, tá bom? Aí, esta linha de centro, ó, você pode selecionar ela, tá? E essa daqui também, ó, aqui tá tangente, definir que elas são perpendiculares, tá bom? E esta linha tem 7,5. Tá aí, ó. Aí você pode pegar um círculo agora e criar um círculo aqui assim, ó. Tá bom? Define a dimensão dele aí de... Cadê a dimensão dele? 7 milímetros, tá? Uma dimensão de 7 milímetros. Aqui. 7 milímetros. Agora é o seguinte. Você tem aqui, ó.
este círculo, mas você precisa de mais dois furos, tá? Você tem o lugar deste furo, mas você precisa de lugar dele aqui em cima e o lugar dele aqui do lado. Aqui do lado a gente consegue fazer um espelhamento, mas aqui em cima a gente não consegue, tá? Então aqui em cima a gente vai fazer o seguinte, vai pegar uma linha de centro também e vai fazer a mesma coisa que a gente fez embaixo, tá bom? Aqui. Aqui. Aqui em cima você não precisa necessariamente definir que ele é perpendicular, né? Essa linha aqui nem precisaria existir, tá? Só definir que esta linha aqui é vertical, tá bom? Aí você faz o seguinte, seleciona essa linha, tá? Segurando o CTRL, e esta linha e define que elas são iguais, ó, igual. Porque quando você mudar uma, você vai mudar a outra automaticamente. Aí você pega um círculo, cria um círculo aqui, define que esses dois círculos que você criou, ó, este círculo aqui e este círculo, são iguais, tá? Porque quando você muda um, vai mudar o outro também. Então você tem o lugar do furo em cima. Agora é o seguinte, você vai vir aqui em espelhar entidades e vai espelhar, ó, esse daqui para o outro lado. Para isso, você vai aqui em espelhar entidades, você seleciona aqui, espelhar entidades. Entidades a espelhar, aí você seleciona, ó, só o círculo, tá bom? Só o círculo. Aí, espelhar em relação a é o seu eixo de espelhamento, tá? Que no caso aqui pode ser esse mesmo aqui, ó, esse de cima, tá? Que você definiu que ele é vertical. Ok, tá aí. Fechou? Pode dar um ok. Tá aí o lugar que você vai aplicar os furos, tá? Que você vai criar os furos aí. Agora, a gente vai criar aquela elevaçãozinha que tem embaixo, tá? Aqui você tem uma elevaçãozinha. E essa elevação é o seguinte, ela fica a 12 milímetros, tá? Deste ponto aqui. E você vai fazer a mesma coisa, tá? É absolutamente a mesma coisa que você fez dos furos, tá? Só que você vai fazer nesta face de baixo aqui. Então selecione essa face, dá um Ctrl 8. E aqui você vai fazer o seguinte, você pode converter entidades. Por que converter entidade? Olha só, se você simplesmente pegar uma linha e criar uma linha aqui assim, ó, tá? Tipo, bem porcamente mesmo, definir aqui a relação dela, depois for criar uma extrusão, você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque uma extrusão você precisa de um loop fechado. Loop fechado é basicamente um círculo, tá? Tipo, ou uma forma geométrica que não é aberta, ela é totalmente fechada. Então você precisa de um loop fechado, tá? Então aqui você tem que fazer o seguinte, você tem que clicar nesta face e converter entidades. Aqui você vai criar um esboço da forma dele, ó. Olha só. Tá bom? Então Ctrl 6 aqui, para ficar uma vista inferior. Aí vou pegar aqui agora, ó, uma linha de centro e vou criar uma linha de centro aqui assim, ó. Eu vou ocultar esse outro esboço, ó, dos círculos, porque eu não quero ir me atrapalhando, tá bom? Aí esta linha aqui tem 12 milímetros. Aí vou pegar aqui agora uma linha do ponto médio, tá? E vou criar uma linha aqui assim, ó. Tá bom? Esta linha aqui, ó, ela pode ser horizontal, tá bom? Essa linha aqui pode ser horizontal, mas as outras aqui não vai poder ser. Então agora eu vou pegar aqui também uma linha de construção, ó, tá? Uma linha de centro, no caso. Vou criar uma aqui, ó, assim, tá? Aqui é o seguinte, ó. Aqui você não precisa, por exemplo, definir, ó. Você não precisa criar uma linha tangente aqui assim, ó. Tá? Você não precisa criar uma linha tangente. Por quê? Se eu criar uma linha aqui assim, depois selecionar este ponto aqui e esta linha, definir que essas duas linhas são coincidentes, eu vou ter automaticamente uma linha na direção certa, tá? Porque eu estou definindo, ó, o ponto central aqui deste arco aqui, ó. Não, olha só, tá bom? Alguns jogos aí de geometria que você pega com o tempo, tá bom? Então, aí aqui eu posso pegar uma linha do ponto médio e criar uma linha aqui assim, ó. Ó, vamos supor que a sua linha saiu assim, ó. Ó, saiu assim, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar esta linha aqui e essa daqui, definir que elas são perpendiculares, tá bom? Quando você definir que ela é perpendicular, você aumentando um lado, vai aumentar o outro também, mas elas vão ficar no mesmo lugar, ó, tá? Aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar nesta linha aqui e essa daqui e definir que elas são iguais, tá? Tá aí, ó, mesma coisa. Aí você vai espelhar exatamente isso daqui que você criou para o outro lado, tá bom? Então, espelhar entidades. Entidades a espelhar, você pode selecionar só essa linha aqui, tá? Em relação a esta linha aqui de baixo, ó. Beleza? Pode dar um ok. Agora é o seguinte, você poderia muito bem criar uma extrusão aqui agora,
Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse esboço aqui um pouquinho mais limpo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui aparar entidades, aparagem ativa e aparar aqui, ó, tá? Só arrastar aí, ó. Olha só o que você fez. Você criou só os loops que você precisa criar a sua extrusão, tá? Você não vai precisar selecionar aqui o seu contorno. Então eu posso sair do meu esboço, aí vou selecionar esse esboço, recurso, ressalto base extrudado, e aqui você tem 0,5 de altura. E pode dar um OK. Tá aí, ó. Beleza? Agora vamos para o furo aqui, que é o último detalhe, tá? O último detalhe, depois a gente vai para a rosca. Vou fazer o seguinte, vou selecionar esse esboço, que é o esboço do furo, corte extrudado. Ele já vai provavelmente selecionar todos os furos aqui. Vou colocar uma distância que pode ser de... Vou explicar uma função diferente, tá? Eu já expliquei essa função aqui em outras aulas, mas eu vou explicar nessa aula aqui que eu não expliquei ainda. Aqui em cego, você clica em cego e vai até a superfície. Tá bom? Aí aqui, onde tem essa forma aqui, ó, e está escrito plano ou face, você clica na face. Olha só, ele vai cortar até esta face aqui. Desta forma, se eu mudar esta altura aqui, ó, eu acabo mudando o corte ao mesmo tempo, tá bom? Então, é isso daqui basicamente, tá? Os detalhes a gente acabou, agora a gente vai para a rosca. É o seguinte, a rosca, como é que a gente vai criar essa rosca aqui? A rosca, uma forma simples de criar a rosca, você tem duas formas de criar uma rosca. Você pode usar tanto um corte varrido, ou duas formas não. Você pode usar, você tem duas formas, tá? Você tem basicamente duas formas de criar uma rosca. Você pode usar tanto o corte varrido quanto o ressalto base varrido, tá? Esses dois recursos entram em uma forma só. E a outra forma que é o recurso rosca, tá? Que é o recurso próprio para isso, tá? Que você já vem aí com todas as normas certinho, tá? Você já coloca as normas certinho. O tamanho da rosca é um M5 por 0,8. Então, aonde que eu seleciono aqui, ó? Eu vou vir aqui em assistente de furação e vou clicar na setinha. Aí, rosca. Ele demora um pouquinho para carregar. Aí aqui, primeira informação que ele pede, local da rosca. Local da rosca é aqui, ó. Tá? Você seleciona a sua aresta aí. Tá bom? Tá aí. Aí, ó, condição final. Você pode colocar aqui, ó, clica nessa caixinha aqui, pode colocar aqui embaixo. Tá bom? Aqui é uma rosca cortada, tá? Você vai usar uma rosca cortada aqui. Então, aqui você... e aqui o tipo. O tipo você pode deixar nesse aqui mesmo, tá? O tamanho, ó, M5 0.8, o meu já está, tá? Aí, ó, aqui você coloca cortar rosca, coloca numa vista superior, vê como é que tá, ó. Este arame aqui, ó, ele está passando desta linha aqui. Se ele está passando, ele está no lugar errado, tá? Ele tem que estar para dentro, ó. Então você vem aqui em perfil de espelho, ele vai cortar, tá bom? Se você tentar confirmar isso daqui assim, ó, ele vai dar erro, tá bom? Por quê? Porque você está cortando nada. Aqui você está cortando a rosca, tá? Se você estivesse extrudando a rosca, seria diferente, ele estaria verdinho, tá? Que aí ele vai criar material, tá? Ele não vai tirar material. Então, cortar rosca. Aí você coloca esse perfil de espelho para ele ir para dentro, tá bom? E aqui é o seguinte, aqui em cima, ó, em deslocamento você pode colocar 1 milímetro, tá bom? E inverter, ele tem que ficar para cima, ó. Inverte. Ó, tem que ficar para cima. Aqui embaixo também pode colocar o deslocamento e para baixo de 1 milímetro, tá bom? Por quê? Porque se eu simplesmente colocar aqui, ó, sem deslocamento, ele vai acabar a rosca aqui, ó, no nada, tá? Vai ficar muito estranho isso aqui. Se eu colocar o deslocamento, ele vai continuar a rosca um pouquinho mais, tá? É como se ele cria uma entrada mais suave para a rosca aí. Então, tá aí. Vou dar um OK. Tá aí, ó. Criei a rosca. Eu vou fazer absolutamente a mesma coisa nos outros dois. Tá bom? Então, corte rosca, rosca. Local da rosca. Aqui. Até a seleção. Esta face. Já está o tipo, deslocamento em cima, deslocamento embaixo, inverter o deslocamento de cima, perfil de espelho, cortar rosca, OK. Mesma coisa nesse aqui. Deslocamento. Aqui aí você inverte, perfil de espelho. Pode dar um OK. Beleza. Tá aí, tá pronta o
nosso triângulo. Nosso triângulo está pronto. Eu vou salvar isso aqui e a gente vai para a próxima peça, tá bom? Então, triângulo, acho que tem acento, né? Tem. Bomba d'água. Aula. Isso, vou salvar. Na área de trabalho mesmo, tá certo. Fechou? Agora a gente vai para a nossa terceira peça, tá? Peraí que eu fechei aqui o meu roteiro. Ó, terceira peça, tá bom? Terceira peça a gente vai seguir o mesmo passo a passo, tá? A gente vai analisar o desenho rapidinho, tá? Identificar os recursos rapidão e vai modelar de uma forma rapidona também, tá bom? Então vamos lá. Funcionamento. Qual que é o funcionamento da minha peça? Funcionamento é o seguinte, ela vai conectar na parte de cima do eixo e vai girar, tá? É basicamente isso, ela gira neste sentido aqui, eu acho que é nesse sentido aqui, tá bom? Isso aqui parece uma hélice de liquidificador, né? Mas na verdade é uma hélice de bomba d'água, tá bom? Então tá aí, funcionamento simples, tá bom? Detalhes, vamos colocar aqui, vamos começar aqui na minha vista isométrica, eu vou aumentar um pouquinho essa vista. Aumentou? Não aumentou? Aumentou. Beleza. Então, detalhes. Deixa eu tirar essa vista de esqueleto dele. Fica melhor para ver, tá? Então, detalhes. Ó, o que eu tenho aqui para ver nesta vista aqui, que é importante, tá? De detalhes aqui. O que eu vejo? Eu vejo que eu tenho um chanfre, tá? Logo de cara eu vejo que eu tenho um chanfre. Aonde que eu tenho um chanfre? Eu tenho aqui um chanfre, tá? Isso aqui pode não parecer um chanfre, mas é um chanfre, tá? Eu tenho um furo em cima, ó. Aqui eu tenho um furo, tá? Eu tenho diferentes diâmetros, ó, diferentes diâmetros. Tenho ângulo, ângulo das lâminas, ó. Como assim ângulo das lâminas? Olha só, ela é meio caída aqui, né? E eu tenho também um fillet, ó. Aqui o fillet, eu tenho aqui fillet também. Eu tenho fillet nas voltas aqui, ó. Tá bom? Tenho basicamente esses detalhes aqui nessa vista isométrica, tá bom? Aí aqui, ó, eu tenho uma vista superior, tá? E aqui uma vista frontal. Eu coloquei aqui essa vista um pouquinho maior. Eu vou colocar essa aqui maior também. Vamos ver como é que vai ficar, tá? Vamos ver se vai ficar muito poluído o nosso desenho. Não, não ficou não, ficou bom até. Então, tá aí, ó. O que eu tenho aqui de detalhes importantes nesta vista superior? Eu tenho aqui basicamente os detalhes de corte da lâmina, tá? Ó, olha só. O detalhe de formato da nossa lâmina. Olha só o formato que ela tem. Tá bom? Tenho aqui 13 de altura deste ponto até este. Tem aqui um raio de 2 milímetros. Tem aqui, ó, aqui você vê que ele não é junto, tá? Aqui ele é separado, mas eu tenho a dimensão dele aqui em algum lugar, creio eu. Não, aqui, ó. Aqui ele é horizontal, ó, daqui até aqui, ó, tipo, ele tem uma forma horizontal, tá? Aqui eu tenho um círculo, aí este círculo aqui, ele tem uma dimensão, não, tá certo, tá? Eu vou me virar com isso aqui, não vou ficar colocando dimensão não, tá bom? Então, tem aqui também o raio da lâmina, ó. Então, tem o raio da lâmina. Aqui na minha vista frontal eu tenho o passo secreto. O que é esse passo secreto? Esse passo secreto é um conjunto de dimensões secretas, tá? Até porque não tem como colocar todas as dimensões aqui, senão ia ficar muito confuso, tá? Então eu coloquei esse passo secreto aqui porque é um passo secreto que você tem que me acompanhar nesse passo secreto. Então se você saiu da aula, você se ferrou, porque você não vai ver esse passo secreto, tá bom? Que é basicamente a forma que a gente vai fazer este formato da lâmina aqui. Tá bom? E aqui você tem um raio de 0,8 neste fillet completo aqui, tá bom? Aqui, ó, você tem uma vista superior, mas eu coloquei essa vista superior só para pegar esta vista de seção, tá bom? Por que eu peguei essa vista de seção? Porque eu quero que você veja que ele é oco dentro, tá? Ó, o eixo ele vem aqui em cima, ele vem encaixado aqui em cima, tá bom? Então, é o seguinte, você tem aqui 2 milímetros, ó, daqui até aqui você tem 2. Aí aqui você tem 7 milímetros, ó, no furo. 1 milímetro de raio aqui, ó. Aqui você tem 3 de raio nesse fillet.
3 de altura daqui até aqui, tá? 27 de diâmetro daqui até aqui e 7 de altura, tá bom? Você tem basicamente essas dimensões. Agora, melhor abordagem de modelagem. Nessa peça aqui, acho que fica até bem claro que você não pode usar o plano frontal, tá? Você pode até usar, mas você vai ficar, tipo, sem zoeira aí, acho que mais de um dia para modelar isso aqui, tá bom? Em questão de, tipo, se você mudar o seu plano de modelagem, você modela isso aqui em 10 minutos, tá bom? Então, qual que é a minha melhor abordagem de modelagem? Seguindo os mesmos princípios da outra peça, a minha melhor abordagem de modelagem é o meu plano superior, tá bom? Lembra que se eu criar aqui uma extrusão na minha vista frontal, eu vou ter que criar todo esse formato aqui, imagina só o trampo que eu ia ter, tá? Então, o meu plano primário aqui vai ser o meu plano superior. Tá bom? Agora, identificação de recursos. Vamos identificar os recursos que a gente vai usar aqui. Recursos que a gente vai usar. A gente vai usar um ressalto base extrudado, que é básico aqui em todas as modelagens, tá? Quase todas as modelagens você usa ressalto base extrudado. Um fillet, tá? Você vai usar no total 6 recursos, tá? Esse daqui é um pouquinho mais que os outros. Então, fillet, corte extrudado, padrão circular. Você vai usar também o chanfro e o corte por revolução, tá? Você vai usar aqui 6 recursos. Fechou? Então vamos lá, vamos começar a nossa modelagem aqui. Bora modelar. Ó, eu vou fechar essa daqui. Vou criar uma nova peça. Aí vou vir aqui no meu plano superior. E esta peça aqui, ela está dividida em 4 partes. Tá bom? Forma básica, detalhes da forma básica, lâminas e detalhes finais. Tá? Você tem aqui 4 partes. Então, ó. Plano superior, esboço. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, primeiro, esta forma aqui, ó, de 27 milímetros. Então, ó, este círculo aqui de 27 milímetros. Então, círculo, vou criar um círculo aqui de, opa, tem que selecionar este daqui, ó, círculo, 27 milímetros, ó. E é o seguinte, eu tenho aqui uma espessura de 2 milímetros, e essa espessura, ela acompanha todo ele, tá? Inclusive aqui. Mas eu não tenho aqui, ó, a dimensão, por exemplo, desta aresta aqui até aqui. Eu não tenho. O que eu tenho é a dimensão interna e a espessura. Então o que eu posso fazer é simplesmente vir em offset de entidades, criar aqui um offset desse círculo aqui com 2 milímetros, tá? E aqui é para fora, tá? Para fora. E pode dar um ok. Beleza? É isso aqui. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai criar uma extrusão, ó, daqui até aqui, tá? Então, ó, saiu do esboço, recurso, ressalto base extrudado, e aqui ele tem uma extrusão de 7 milímetros de altura, e pode dar um ok, tá bom? Aí, você vai clicar nesta face aqui e vai criar um esboço nessa face, tá bom? Aí aqui você vai fazer o seguinte, dá um Ctrl 8 e converte esta entidade aqui, ó, tá? Este círculo externo aqui, ó, converte essa entidade. Aí você vai pegar aqui, ó, círculo novamente e vai colocar aqui um círculo de 12 milímetros, tá bom? Ó, 12 milímetros. Dimensão inteligente, 12. Vai sair do esboço, recurso, ressalto base extrudado, e aqui você vai criar uma extrusão de 2 milímetros. Pode dar um ok. Agora, eu vou até fazer o teste aqui com você. Olha só. Vou pegar aqui uma dimensão inteligente. Daqui, ó, até aqui. Olha só. Aqui tem 9. Vou voltar nessa peça aqui. Pegar um avaliar. Medida. Daqui até aqui. Opa. Daqui até aqui. Ele tem que ter 9. Aqui, ó. 9 milímetros. Tá bom? Então, certinho aí. Fechou? Agora eu vou criar uma extrusão, ó, daqui de baixo até aqui, ó, até aqui. Mas eu tenho que desconsiderar aqui, ó, 2 milímetros, tá bom? Então não vai ser uma extrusão de 13 aqui, vai ser uma extrusão de 11, tá? Então, ó, selecionar esta face, criar um esboço nesta face. Aí eu vou converter esta entidade aqui, ó, converter essa entidade. E esse de 12 milímetros, essa dimensão de 12 milímetros aqui que eu tinha pego, ó, você perceber, ó, este círculo aqui tem 12, ó. Então, ó, esse círculo aqui tem 12. Essa dimensão de 12 é a dimensão interna. Então, o que eu posso fazer é pegar um offset de entidades e criar um offset aqui também
externo, tá? De forma externa, ó, de 2 milímetros. Tá bom? Aí eu vou sair do esboço, recurso, ressalto base e extrudado. E aqui eu vou criar uma extrusão, ó, de 11 milímetros. E vou dar um OK. Fechou? Aí, ó, vou fechar aqui em cima. Fechar aqui em cima, ó, eu só preciso de uma extrusão aqui de 2 milímetros, tá bom? Então vou criar um esboço nessa face, ó. Vou converter esta entidade aqui, ó, essa aresta, e vou criar um círculo de 7 milímetros, que é o tamanho deste furo aqui, ó, tá bom? Ó. Opa, tem que ser o círculo no lugar certo, né, meu? Aí, agora sim. Dimensão inteligente. 7 milímetros. Tá aí. Fechou? Vou dar um OK. Recurso, ressalto base e extrudado. Aí aqui eu vou dar 2 milímetros. Ó, 2 milímetros. Tá aí, ó. Beleza, então, tá aí. Quer confirmar, ó? Olha só. Dimensão inteligente, ó. Daqui, ó. Daqui de cima, ó. Até aqui, ó, que é a face externa, tem que ter 13, tá bom? Então aí aqui, ó, avaliar, medida, daqui até aqui, 13 milímetros. Fechou? Bom, é isso. A forma básica é essa daqui, tá? A forma básica é essa daqui. Agora a gente vai para os detalhes da forma básica. Quais são os detalhes da forma básica? Basicamente, ó, este fillet e este fillet, tá bom? Basicamente isso de detalhe na forma básica. Então, ó, aqui eu tenho o fillet de, eu não lembro qual que é o fillet daqui. Acho que é de 3 milímetros também, né? 2,5, aqui é 2,5. Então, ó, fillet, tá? Recurso, ó, fillet. Aqui em cima eu tenho um fillet de 1 milímetro. Eu só quero ativar o fillet aqui uma vez, tá? Não quero ficar uma fila de um monte de fillet ali embaixo. Então, eu vou pegar aqui, ó, fillet de raio múltiplo. E aqui eu posso, quando eu ativo isso, eu posso colocar vários fillets dentro do mesmo recurso, porém com dimensões diferentes. Então, ó, aí aqui eu vou colocar com 3 milímetros. Ó, vou selecionar outro aqui, ó. E aqui eu vou colocar com 2,5. Se você quiser mudar algum desses daqui, você pode mudar direto nessa caixinha aqui, ou você pode selecionar a aresta aqui em cima, ó. Tá? Selecionar a aresta e muda aqui. Tá bom? Tá aí. Vou sair do esboço. Tá aí, minha forma básica tá totalmente pronta, tá bom? Inclusive com os detalhes da forma básica. Então, agora a gente vai fazer as lâminas. As lâminas é o seguinte, eu vou criar um esboço aqui embaixo, ó, tá? Criar um esboço aqui embaixo nesta face, vou dar um Ctrl 8 e vou converter essa daqui, ó, tá? A última aresta aqui, ó, tá? Converti. Vou dar um Ctrl 5, ó, para ele ficar numa vista superior e vou criar um círculo, ó, aqui assim, ó, tá bom? Este círculo aqui, ele tem 61 milímetros, tá? Aqui é a dimensão total aí da sua lâmina. Então, 61 milímetros, tá aí. Aí aqui, ó, eu vou criar uma extrusão nesta parte aqui. Por quê? Olha só o formato da minha lâmina. O formato da minha lâmina é basicamente uma face aqui e ele sobe isso daqui depois. Tá? Mas eu preciso criar esse formato aqui, ó. Tá, ó. Cadê? Este formato aqui, tá bom? Então, eu vou criar uma extrusão aqui de 2 milímetros, tá? Saio do esboço, recurso, ressalto base extrudado, 2 milímetros, tá? Só que aqui é pra cima, tá? Pra cima essa extrusão, ok. Tá aí, ó. Fechou? Aí eu vou selecionar esta face aqui. Agora eu vou criar um esboço nessa face. Vou dar um Ctrl 8. Tá bom. Aí eu vou desenhar mais ou menos o formato aqui, tá? Você me acompanha aqui mais ou menos no formato e depois eu defino as dimensões junto com você, tá bom? Então vou pegar aqui uma linha, ó, aqui assim, tá? Ó, neste ponto aqui, ó, neste ponto, aqui assim, beleza? Aí vou pegar aqui um círculo agora, vou criar um círculo aqui assim, ó. Aí, ó, este ponto aqui, central, e este daqui tem que ser horizontal, tá? Não é coincidente, é horizontal. Aí, este círculo aqui, ele tem que ter 4 milímetros de diâmetro, tá? Ele tem 2 de raio. Raio é sempre a metade do diâmetro. Então, dimensão inteligente, 4. Vou pegar o mouse novamente. Aí aqui, ó, o ponto que aparece na horizontal aqui, ó, deixa eu ver se ele vai aparecer. Não vai aparecer, então faz o seguinte. Acho que ele já... Calma.
faz o seguinte, ó, ele já está horizontal, então só selecionar essa linha aqui, tá? E este ponto e definir que eles são coincidentes, tá bom? É isso aqui. Agora, ó, ele está só subindo e descendo. Aí você vai fazer o seguinte, você vai definir, ó, que esta dimensão aqui tem 13. Tá bom? 13 milímetros. Porque quando você faz isso, se você pegar uma linha de construção e definir aqui, ó, horizontal, ó, ele vai ser perfeitamente coincidente com o ponto mais vertical aqui, ó, deste círculo, ó, tá bom? E é exatamente isso aqui que a gente quer, tá bom? Aí você vai pegar aqui agora um arco de 3 pontos e vai criar um arco aqui assim, ó, tá bom? Este arco aqui ele tem que ter uma dimensão de 40 milímetros, tá bom? Um raio de 40 milímetros. Aí você vai pegar o mouse e vai definir, ó, que este ponto aqui, e cadê o outro ponto? Qual que era o ponto mesmo? E este daqui, ó, esse daqui, tá, são horizontais. Tá aí. Aí você pode clicar aqui, ó, nesta aresta e converter em entidade, tá bom? Tá aí, ó. Aí, ó, eu vou aparar aqui as entidades que eu não vou usar. Então eu vou vir aqui em aparar entidades e a aparagem ativa, aparar aqui, tá bom? E aparar aqui também, ó. Tá bom? Tá aí. É isso aqui que você precisa para o corte, tá? É isso aqui que você precisa. Isso daqui não é o formato da lâmina, tá bom? Que isso daqui fique bem claro, tá? Ó, eu vou explicar rapidinho aqui o que eu fiz, ó. Quando eu criei este círculo aqui, ó, esta face aqui, eu criei essa daqui, ó. Então, essa aqui de baixo. Quando eu criei este esboço aqui, eu criei o formato do corte, ó. Este formato de corte aqui, ó. Tá bom? Esse formato aí. Então agora eu vou sair do meu esboço. Ah, e as dimensões, eu acabei não falando das dimensões, né? 13 milímetros está aqui, tá? Um diâmetro de 4 milímetros está aqui. O raio de 40 milímetros do arco está aqui. Como é que eu sei que ele é horizontal? Porque eu já modelei essa peça antes, eu sei que aqui é horizontal, tá? Aí eu coloquei aqui essa linha, ó, para identificar que ele é horizontal, tá bom? 61 milímetros de diâmetro você já sabe, então só confirmar o esboço, recurso, pode selecionar o esboço aqui, ó, corte extrudado, e ok. Aí lembra que eu falei que a gente ia usar aqui um recurso que chama padrão circular? Eu já usei esse recurso aqui várias e várias vezes, tá? Mas a forma que... eu sempre uso o recurso, o padrão circular nos recursos, né? Mas tem como usar no esboço também, tá bom? Mas a gente vai usar aqui no recurso que é bem mais fácil, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, em padrão circular. Por que é o padrão circular? Para que a gente precisa desse recurso? Olha só, a gente só criou aqui, ó, em um lado, tá? A gente só criou na parte de cima. Mas olha só quantas repetições a gente tem, ó. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Então, padrão circular, ó, padrão linear, setinha, padrão circular. Aí, ó, recursos e faces que você quer criar o seu padrão, seleciona aqui, ó, corte e extrusão, tá bom? Direção, pode selecionar essa face aqui, tá bom? 6, ó, tem que ter 6 aqui e pode dar um OK. Olha aí o que ele fez uma shuriken. Olha que da hora. Beleza? Aí, o que você vai fazer agora? Você vai criar, ó, esta lâmina que sobe aqui, tá bom? Então, para isso, você vai criar um esboço nessa face aqui. Vai converter esta entidade aqui, ó, esta entidade, converte essa entidade. E deixa eu ver essa daqui também. Aqui eu não lembro. Essa aí não precisa converter não, tá? Essa linha aqui não converte, tá? Converte só essa daqui. Aí você vai criar um offset desta linha aqui, ó, offset de entidades. Clica nessa linha, 2 milímetros, tá aqui é 2 milímetros e é para dentro. Então, ó, pode confirmar aí, tá bom? Aí você vai fazer o seguinte, você vai... calma aí. Tá. Tá. Eu acabei minimizando minha peça aqui, calma aí. Deixa eu voltar minha peça aqui. Então aí você vai pegar uma linha, vai criar uma linha aqui assim, ó, tá? Ó. Bom, mas essa linha aqui, ó, ela tem que ser paralela a essa daqui, ó. Tá bom? Paralela, ó, segurando o Ctrl aqui e aqui, paralela. Aí você pode fazer o seguinte, você pode fechar aqui em cima também, ó, linha, fecha aqui, ó. Tá bom? Paralela, fechou. Aí você pode pegar aqui um aparar entidades, aparagem ativa e aparar aqui, ó. Tá bom? Tá aí, ó. Aí você vai sair do esboço.
Beleza, ó, então aqui ó, a gente criou aqui o esboço, agora a gente vai criar aquela extrusão, agora a gente está entrando no passo secreto, tá? Ó, a gente está entrando no passo secreto aqui, ó. Tá bom? Esse passo secreto é o seguinte, você vai criar a extrusão, tá bom? Você vai criar a extrusão aqui, e essa extrusão ela tem que ter 17 milímetros de altura, tá bom? 17 milímetros de altura, tá aí. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui em padrão circular, aqui em recursos, seleciona este recurso aqui que você criou agora, direção, seleciona essa face aqui, aqui tem que ser 6, tá? E ok, criou aqui na volta toda. Aí você vai selecionar aqui, ó, Ctrl 1, tá? Aperta Ctrl 1 para uma vista frontal, vai selecionar o plano frontal e vai criar um esboço no plano frontal, tá bom? Aí linha de centro, tá? Vai pegar uma linha de centro aí, vai criar uma linha de centro aqui assim, ó, descendo, tá bom? Esta linha de centro, pode criar ela até lá embaixo, tá? Até lá embaixo, não vai fazer mal não. Tá bom? Aí, linha, você cria ó, um corte ó, daqui assim, ó, tá? Pode ser tipo desta linha aqui, até aqui assim mais ou menos, subindo, aqui assim, tá bom? O importante nesse corte aqui é que esta linha aqui, este ponto aqui, seja coincidente com esta linha vertical, tá? Esta linha aqui, ó, essa linha aqui e essa daqui sejam colineares, ó, esta linha e essa daqui sejam colineares, e aqui tenha pelo menos uns 25 milímetros, tá bom? Esta linha aqui. E aqui, ó, daqui até aqui embaixo, pode deixar aí com 6 milímetros, tá bom? Daqui até aqui, 6. Vamos ver como é que vai ficar com 6, tá bom? 6 milímetros. Aí você pode sair do esboço, recurso, corte extrudado, não, corte extrudado não, corte por revolução, linha de revolução tá certo, tá? O meu já vai fazer isso aqui direto, caso o seu não faça, ó, seleciona o contorno e a linha de revolução, tá bom? Tá aí, olha só o que ele fez, fechou? Agora eu vou criar aqui os outros detalhes, quais são? Ó, chanfro, vou selecionar aqui esta aresta, ó, selecionar todas as arestas aqui, tá? Ó, todas essas arestas. Aqui. Este chanfro aqui, ó, tem que estar com essas configurações que está no meu, ó, 30 graus por 2,5. Então até 2,5, nem 2,5, tá? Pode colocar aí, deixa eu ver. Não, deixa eu ver, 20 talvez, 20 graus. 20 graus por 2,5. Tá, 20 graus por 2,5 de chanfro, tá bom? Tá aí, ó, assim. Aí você pegar aqui um fillet depois, tá? Aí aqui você pode deixar com 0,8 na dimensão. Aqui em itens que você vai selecionar, seleciona essa face aqui, ele não vai aplicar na face, né? Então pode selecionar essa aresta, esta aresta, esta aqui embaixo e esta daqui, tá? Vai aplicar o fillet basicamente aqui. Aqui ele não vai aceitar. E aqui também, ó, tá? Aqui também se aplica o fillet, mas não aplica agora, aplica depois. Então você pode dar um OK. Tá, você vai aplicar isso aqui na volta toda dele, tá bom? Eu só quero ver aqui se ele vai aceitar aqui, ó. Aceita. Tá bom. Então, faz o seguinte, nesse fillet aqui, ó, você seleciona todas as mesmas arestas que você seleciona nessa lâmina aqui, selecione todas, tá? Ó, aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Tá? Seleciona isso daí em todas elas. Ô, cara, eu quero essa aresta, velho. Fica selecionando a face. Aí, é isso aqui, tá? Aí você pode dar um OK. Fillet novamente. Seleciona aqui, ó, estas arestas aqui. Tá, ó. Vê se ele vai aceitar aqui, vai aceitar. Deixa eu ver aqui.
seleciona esta aresta aqui e essa daqui, tá? Assim, ó. É o jeito que eu estou selecionando, ó. Aqui e aqui. Aí, aqui e aqui. Aqui e aqui. Aqui eu esqueci uma aresta. Eu esqueci uma aresta. Depois eu seleciono aí. Aqui e aqui. Beleza? Vou dar um OK. Voltar naquela outra lá que eu tava, ó. Selecionar ali onde eu esqueci. Ó. Bom, OK. Nessa daqui agora. E vou colocar aqui também. OK. E tá aí. Bom, e tá aí as 3 peças aí que você modelou nessa aula, tá? Eu não vou fazer a montagem dessas peças aqui nessa aula, tá bom? Eu vou fazer a montagem dessas peças aqui na próxima aula, que é aqui eu vou modelar o corpo desta bomba aqui, tá? Eu vou criar o corpo desta bomba aqui e vou encaixar todas essas peças nela, tá? Aí lá, o que a gente vai fazer? A gente vai modelar essa peça, vai encaixar todas as peças e vai dar as aparências, tá bom? A gente vai fazer isso daí tudo na próxima aula. Para essa aula aqui ficou essas peças aqui, essas 3 peças de complemento para essa daqui. Fechou? Bom, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou da aula, deixa um like aí para eu saber que você gostou dessa aula aqui. Se inscreve no canal se você quiser mais conteúdos como esse daqui, tá? No final desse vídeo aqui eu estou deixando um vídeo aí de... Se é depois da postagem da próxima aula, eu vou deixar como referência a próxima aula dessa daqui, tá? Se não for, se você está assistindo essa aula aqui antes do dia 29/3, eu vou deixar uma outra aula aí recomendada para você, tá bom? Se você quiser aprender mais aí de modelagem 3D com SolidWorks, tá no lugar certo, fechou? Se inscreve no canal do Telegram se ainda não está lá, me segue nas redes sociais que está passando tudo aqui do lado, fechou? E é isso aí. Vou ficando por aqui, valeu, falou e fui.